Oi, meus amores, bom dia. Então, hoje, dia 29 de junho de 2020, segunda-feira, estamos praticamente acabando o nosso conteúdo de matemática. Só falta esse mais um, que vai ser passado na quinta-feira, e acabou o nosso conteúdo. Mas vamos lá. Hoje o nosso conteúdo vai falar sobre as medidas de superfície, na página 52, tá bom? Então, abro aí pra gente finalizar esse conteúdo de medidas. Vamos lá. O que seria a medida de superfície? A medida de superfície, ela vai ser a medida de alguma área. Por exemplo, um quadrado, um retângulo, qualquer área. Um tecido, uma mesa. A área é alguma coisa. Por exemplo, esse quarto tem uma área. A área vai ser o tamanho dele. Então, sempre que vocês ouvirem qual é a área daquela coisa ali, vocês sabem que a área é o tamanho daquela coisa ali em metros cúbicos. Por quê? Na medida de superfície, nós usamos a capacidade de metros cúbicos, tá bom? O que seriam metros cúbicos? Lembra que lá na medida de capacidade, nós usamos para medir os caminhões que carregam água ou algum tipo de líquido. Eles carregam, os caminhões, nós falamos que a medida deles é em metros cúbicos, que é aquele M com um 3 em cima. Então, os metros quadrados, ele vai ser o M com um 2 em cima. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo para vocês, olha. M e o 2 em cima. 1M e o 2 em cima. Esse 1 é porque esse quadrado aqui ele tem 1 metro, tá bom? Esse número ele pode ser variado, ele pode ser dependendo da área. Por exemplo, esse quarto, ele é um quadradão, né? Mas vamos dizer que cada parede desse quarto tem 4 metros. Então, esse quarto tem 4 metros quadrados. Por quê? Nós temos que entender que toda vez que nós falamos que são um número e metros quadrados, qualquer número, por exemplo, 5 metros quadrados, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados, significa que cada lado dessa área, cada lado desse quarto, ou seja, um exemplo, cada parede, o teto, o chão, cada lado de cada parede vai ter a mesma medida, ou seja, cada área vai ter a mesma medida. No total, nós falamos que esse objeto, esse quarto, esse livro, essa tela de celular, qualquer coisa tem uma área. Essa área vai ser medida em metros quadrados, quando a área for do mesmo tamanho, tá bom? Então, se uma área for do mesmo tamanho, um exemplo, aqui eu tenho uma foto perto de mim. Essa foto é uma foto. Ela não tem o mesmo tamanho. Vocês podem ver que aqui é menor do que aqui, certo? Deixa eu chegar para trás porque vai mudar a luz. Mas nós podemos ver que essa foto aqui, ela tem esse lado aqui menor do que esse lado aqui, certo? Mas vamos imaginar que todos os lados dessa foto sejam desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho compridão aqui, tá vendo? Então, a foto, ela tem esse tamanho aqui, esse mesmo tamanho aqui, toda a foto tem esse tamanho aqui, 15 centímetros. Então, 15, aqui vai ter 15, aqui vai ter 15, aqui vai ter 15. Toda a área dessa foto, a área vai ser tudo isso aqui. Toda a foto vai ser a área. Então, a área dessa foto todinha vai ser de 15 centímetros. Porque isso aqui não pode ser metro. Outra coisa que nós temos sempre que lembrar, que a área, como eu falei aqui, da foto eu falei em centímetros, mas a área, ela pode ser em centímetros, em metros e em quilômetros. Então, tudo isso vai ser ao quadrado. Então, quando nós temos alguma coisa que seja pequena e ela tem uma área que tem todos os lados tem o mesmo tamanho, nós vamos falar que aquilo ali é 1 centímetro quadrado, independente do tamanho. Por exemplo, essa foto aqui, cada lado dela tem 15 centímetros. Um exemplo, nós sabemos que aqui é menor, mas estamos imaginando que toda essa foto tenha 15 centímetros em cada lado. Então, se todos os lados dela tem 15 centímetros, essa foto vai ter 15 centímetros quadrados.
tá bom? Por que 15 centímetros quadrados? Por que nós não somamos cada lado? Porque nós podemos falar 15 centímetros quadrados porque a pessoa vai entender que cada lado vai ter 15 centímetros. Porque se você fosse somar, isso aqui teria 60 centímetros no total. Beleza, 60 centímetros. Mas nós podemos falar que tem 15 centímetros quadrados, porque cada lado vai ter 15 centímetros, entenderam? Um quadrado, por exemplo, de 2 metros. Então, um quadrado tem 2 metros. Então, cada lado daquele quadrado vai ter 2 metros. Então, nós falamos que aquele quadrado, ele tem 2 metros quadrados. Por quê? Cada lado dele tem 2 metros. Então, no total, nós falamos que ele tem 2 metros quadrados. Por quê? O quadrado dele, cada lado vai ter 2 metros. Vocês entenderam isso? Então, o quilômetro, a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma fazenda que ela tem... Eu tenho um terreno para vender. Esse terreno tem, sei lá, 20 quilômetros. Só que eu tenho 20 quilômetros quadrados de terra. O que significa isso? Que para qualquer direção que você for, você só pode ir 20 km. Então, eu tenho 20 km aqui, 20 km aqui, 20 km atrás, 20 km do lado. Ou seja, no total, eu tenho 20 km quadrados. Por quê? Eu só tenho 20 km de área. Eu não posso passar de 20 km ali, nem para frente, nem para o lado, nem para trás. Então, eu tenho 20 km quadrados certinho. Em qualquer direção que você for, só 20 km. Então, eu tenho um terreno que tem 20 km quadrados. Um exemplo, tá entendendo? Então, a área, a medida de superfície, ela vai ser isso. Uma superfície, um objeto, alguma coisa que vocês possam medir em metros, centímetros ou quilômetros quadrados, beleza? Virando a folha, ele vai falar sobre as medidas agrárias. As medidas agrárias foi um dos exemplos que eu dei. Nós não medimos geralmente fazendas, pessoas que têm terras, essas coisas assim para vender, terrenos. Geralmente na área mais rural, eles usam outras palavras. Eles usam as palavras acres, hectares e alqueires. E o que seriam isso? Seria a medida que eles usam. Por exemplo, eles geralmente usam isso na zona rural, tá bom? Não na zona urbana, que é onde a gente vive. Na zona rural, eles vão falar assim, eu tenho 15 acres de terra para vender. Eles não vão falar, por exemplo, eu tenho 15 quilômetros quadrados de terra para vender. Não, eu tenho 15 acres de terra para vender. Então, eles vão usar essas palavras, acres, hectares e alqueires, tá bom? Eles não usam da mesma forma que a gente, quilômetros, metros quadrados. Enfim, por exemplo, uma casa. A sua casa. Quantos metros ela vai ter em cada parede, cada teto? Será que ela vai ter a mesma quantidade? Se ela tiver a mesma quantidade, então ela vai possuir, um exemplo, 6 metros quadrados. Uma sala, por exemplo. No total, se você medir toda a sua casa, na frente, do lado, atrás, você vai medir ela e você vai falar, minha casa tem 50 metros quadrados. Então, o que acontece? Mas e se eu medir e não tiver iguais, as medidas iguais? Nós usamos os metros quadrados porque o quadrado ele é perfeito, ele tem as mesmas medidas em todos os lados. Mas, e se essa medida não for igual? E se, por exemplo, eu medir minha sala e uma parede for maior do que a outra? O que eu faço? O exemplo, nós podemos voltar para essa foto aqui. Aqui não é menor do que aqui? Né? O que nós fazemos? Nós não podemos falar que essa foto, ela tem 10 centímetros aqui, 15 centímetros aqui. Então, nós não podemos falar que somando tudo, né? Aqui 10 centímetros, aqui 10 centímetros, né? Que são pequenininhos. Então, nós temos já 20 centímetros. Aqui 15 e aqui 15, nós temos 30. No total dessa foto, nós temos 50 centímetros quadrados, né? Só que nós não falamos quadrados, porque dá a entender que cada lado dela vai ter 50 centímetros. Não pode.
Porque o quadrado ele é perfeito, então ele tem as mesmas medidas em cada lado. Se você falar que algum objeto tem aquilo ali em quadrado, por exemplo, essa foto ela tem 10 centímetros quadrados. A pessoa ela vai entender que cada lado tem 10 centímetros e não é assim. Se aquilo ali não tiver o mesmo tamanho, que nós falamos que é centímetros quadrados, ou metros quadrados, ou quilômetros quadrados, isso só serve para coisas que têm o mesmo tamanho em toda a sua área. Qualquer área dela vai ter o mesmo tamanho. E isso você pode usar metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados. Agora, quando essa coisa ela não tem o mesmo tamanho, o que nós fazemos? Nós medimos cada lado e nós falamos que aquilo ali, por exemplo, isso aqui é um quarto. Nós falamos que nós medimos esse com esse. 10 centímetros, 15 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. No total temos 50 centímetros. Essa foto ela tem 50 centímetros. Você pode até falar os quadrados. Algumas pessoas, a maioria das pessoas vão entender, essa foto aqui tem 50 centímetros quadrados no seu total. Mas é um pouco confuso, porque não seria o certo. O certo seria o quadrado só para coisas que têm o mesmo tamanho, tá bom? Áreas que têm o mesmo tamanho. O que vai acontecer? No livro ele vai falar, na página 54, 55 e 56, para vocês poderem fazer o exercício. Vocês têm que entender que quanto maior a área, por exemplo, aqui no número 1, ele está falando, marque a figura que tem a maior área. Gente, a maior área é a que tem o maior tamanho. A menor área é o que tem o menor tamanho. Então, a área, ela vai ser o tamanho, tá bom? Lembrem-se disso. A área de alguma superfície ou de alguma coisa vai ser o tamanho dessa coisa, tá bom? Então, tá pedindo para você medir a área. Você vai medir qual é o maior tamanho ou qual é o menor tamanho, tá bom? Tem alguns exercícios aqui do livro, por exemplo, a número 2, que ele tá aqui, ó. Tá vendo? Que ele tá separadinho, vários triângulozinhos, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai ter que contar. Cada triângulozinho desse, de cada figura, é uma área diferente. Então, por exemplo, acompanha comigo. Eu não vou mostrar o livro pra vocês, porque senão vocês não vão me ver, podem não entender. Mas vamos lá. Vou tentar mostrar assim, ó. Esse primeiro aqui, ele tem 3 triângulozinhos, ou seja, ele tem 3 áreas, tá bom? O segundo, ele tem um triângulo, então ele vai ter uma área. Essa terceira figura aqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 áreas, tá bom? Então, vocês vão contar quantas áreas tem cada figura dessa e vocês vão colocar ela na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Qual aqui tem a menor área? Aqui tem uma área, então olha aqui tem menor área, ela vai ser a primeira, número 1. Aí depois você vai procurar que tem 2 áreas. Aí você vai ver a figura que tem só 2 áreas, 2 triângulozinhos, tá bom? Na número 3, ele vai pedir para você pintar da mesma cor as peças que têm a mesma área, ou seja, as peças que têm o mesmo tamanho. Tem 3 peças aí que elas possuem o mesmo tamanho, ou seja, elas possuem a mesma área. Num total, se você for medir as figuras, meça todas as figuras. Pega uma régua e coloque ela em todas as figuras. E depois você soma o total. Se ela for do mesmo tamanho, ótimo. Você já vai saber. Se essa figura for de tamanhos diferentes em cima, embaixo, do lado, elas forem de tamanho diferente, você vai medir com uma régua a cada lado e vai somar. Se der igual a outra área, a outra figura, vocês vão colocar que essa figura ela tem a mesma área, tá bom? Então, vocês vão colocar o mesmo número, a mesma pintura nessas figuras, tá bom? Pintem as áreas que são iguais, ou seja, que tem o mesmo tamanho, independente do formato. Se o formato está diferente, mas o tamanho é o mesmo, pinte igual, da mesma cor, tá bom? As que são de tamanhos diferentes, vocês podem pintar diferente. Aqui na número 4, ele está pedindo para você observar a relação aqui do tangram, as peças do tangram, e fazer o que se pede. Aqui, ele está pedindo, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tá vendo? Ele está pedindo, no final da página 55, está pedindo, imagine que a menor peça possui uma unidade de área. Quantas unidades de área possui cada peça do tangram? Então, você vai pegar a menor peça do seu tangram. Vocês estão vendo que a menor peça do seu tangram
vou dar a dica pra vocês. A menor peça do seu tangram vai ser esse triângulozinho amarelo aqui. Então, vocês vão ver que nas figuras abaixo, nos quadradinhos abaixo aqui, ó, nesses quadradões aqui, ele vai ter várias figurinhas dessa amarela colada com outra. Mas isso não vai interferir, porque aqui embaixo que ele tá pedindo pra vocês completarem, ó. Aqui embaixo, que tá a peça sozinha. Então, quando tiver a peça sozinha, vocês vão fazer o quê? Aqui, ó. Aqui, ele tá falando que essa peça aqui era sozinha, certo? Esse triângulo. Agora, na do lado, tá mostrando uma peça verde. Se vocês pegarem esse triângulo e colocar ele 2 vezes junto, vai dar essa mesma peça verde. Ou seja, essa peça verde, ela tem 2 unidades de área. Do lado, essa preta. Se você pegar esse quadradinho amarelo de novo, esse triângulozinho amarelo, e colocar ele um de frente pro outro, vai formar esse triângulo aí. Então, esse triângulo não, né? Essa figura aqui, ó. Se você pegar esse triângulo amarelo e colocar um de frente pro outro, vai dar esse mesmo formato dessa figura preta. Ou seja, ela vai dar 2 unidades de área. Aí vocês vão fazendo isso, vocês vão pegar essa unidade que é a menorzinha, que é a amarelinha, e vai juntar ela para ver se forma quantas quantidades de área forma, para poder responder essa número 4, tá bom? Então é só vocês juntarem ela e ver. Eu juntei 2 dela, dá o tamanho dessa segunda aqui. Então ela tem 2 unidades de área. Se eu juntei ela 3 vezes e deu o formato da... juntei ela 4 vezes e deu o formato da última, um exemplo. Vocês vão colocar que ela tem 4 unidades de área, tá bom? É só vocês colocarem um número. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Aqui no número 5, ele vai falar a mesma coisa pra vocês, ó. Cada quadradinho desse aqui vai ser uma área. Então, ele quer saber quantas áreas tem em cada figura. Se cada quadradinho é uma área, ó, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 centímetros quadrados. Por quê? Cada área dessa é um quadrado, ou seja, ele tem o mesmo tamanho. Então, se tem o mesmo tamanho, ele vai ter a área igual em todos os lados. Ele vai ter a mesma área. Então, se você tem 4 áreas ali, você vai ter 4 centímetros quadrados. Centímetros por quê? Porque o quadrado é pequenininho, né, gente? Ele é em centímetro. Então, cada quadradinho desse, se você medir, ele vai ter 1 centímetro de lado e 1 centímetro de altura. Pode medir. Se você medir, ele vai ter 1 centímetro de lado e 1 centímetro de altura. Ou seja, ele tem 1 centímetro quadrado. Cada lado dele vai ter 1 centímetro. Então, ele vai ter 4 centímetros quadrados. Do lado, a mesma coisa. Você vai contar, tá em linha reta, mas você vai contar. Ele vai ter 4 quadradinhos. Então, ele também vai ter 4 centímetros quadrados. Tá bom? E a número 6, ele tá pedindo pra você, é um probleminha, ver qual é a maior área. Gente, a maior área vai ser sempre a maior figura, vai ser sempre o maior objeto, vai ser sempre maior qualquer coisa. Então, tudo que for maior área, você vai ter que ver qual é o maior desenho aí. Olhando de cara, você vai ver qual é o maior desenho, qual é o desenho que mais está se espalhando. Tem o desenho que está todo certinho, tem o outro que está mais aberto. Então, vocês sabem que a maior área vai ser a que vocês têm que marcar. Vocês podem circular, vocês podem fazer um X em cima, fica a critério de vocês, tá bom? Então, façam os exercícios da página 54, 55 e 56, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp que eu tiro as dúvidas de vocês. E um beijão, já estamos acabando nosso bimestre. Estudem pro simulado, tá? Não esqueçam, simulado dia 7 e dia 8. Estudem. E ó, um beijão e eu amo vocês.